1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o final do capítulo. Todos encontramos? Vou ler, peço aos irmãos que me acompanhem na leitura do texto da palavra do Senhor. Mantenha suas Bíblias assim abertas para quando também o estaremos estudando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 até o final do capítulo. Diz assim, texto da palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar ao Senhor uma vez mais e vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus para compreender a sua palavra. Oremos. Bendito Deus, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra que está diante de nós. Cremos, ó Deus, no Teu poder em preservá-la, em deixá-la, ó Deus, intacta para que chegasse a nós e dia após dia fosse ela utilizada como um instrumento de evangelização, de divulgação das boas novas do Senhor, ó Deus, um instrumento pela qual nós ouvimos a Tua mensagem, um instrumento pela qual, ó Deus, crendo, também somos salvos no poder de Cristo Jesus. Quando agora, ó Deus, temos o privilégio de estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos traga a compreensão da mesma e também a capacidade, ó Deus, de estarmos vivendo e aplicando a Tua palavra em nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Essas últimas semanas foram aí semanas onde nos cercaram os debates a respeito da comemoração da Páscoa, especialmente, penso eu, entre os cristãos. É um tema que se torna recorrente, que se torna presente, quando dedicamos esse tempo e esse momento especial para estarmos falando sobre a Páscoa. Tem uma apresentação aí, se der certo, coloca ela. E é importante, queridos, porque ao podermos discutir sobre esse tema, nós nos recordamos de assuntos e de pontos que são importantes para o fortalecimento da nossa fé. Especialmente eu conversava essa semana passada com alguns colegas de sala, uns católicos, outros evangélicos, e a palavra que eu ouvi deles me trouxe alguma preocupação e talvez até um pouco de tristeza, porque eles afirmaram da seguinte maneira: no cenário como nós estamos vivendo, como podemos celebrar, qualquer que seja a comemoração? Ora, queridos, é bem verdade que nós estamos vivendo e passando como humanidade por um momento extremamente difícil, doloroso, na vida de diversas famílias, para diversas pessoas. Mas o fato, queridos, que quando olhamos para a Páscoa, ou esta celebração em particular, nós vamos nos recordar, queridos, que o ponto aonde deve estar o nosso coração não é necessariamente nas circunstâncias que nos cercam, mas justamente naquele quem é o dono e Senhor das nossas vidas. Talvez se você parar e fizer um pouco da sua reflexão aí, de como foi instituído a celebração da Páscoa, lá no livro de Êxodo, se não me engano, capítulo 15, verso 17, mas nós vamos ver lá justamente que a celebração da Páscoa ali também não foi um momento fácil. A bem verdade, queridos, aquele povo, o povo de Israel, passava por um momento conturbado. Estavam vivendo já por diversos anos sob escravidão. Agora passavam por um momento difícil dessa escravidão, onde os egípcios os apertavam, os faziam sofrer. As coisas eram de fato escassas na sua relação com aquele povo que o dominava.
por causa da manifestação da obra de Deus através de Moisés, as pragas que foram levadas ao Egito, as coisas se agravaram. Aqueles que pensam que ficou fácil, a bem verdade, o contrário. A relação se tornou mais estremecida e eles temiam por suas vidas, pois imaginavam que haveriam de perdê-las em toda aquela relação onde Deus estava à frente de todas as coisas. Já na 10ª praga, nós vemos então que Deus institui a Páscoa. E o convite daquela celebração era para que aquele povo olhasse para o que Deus faria e não para as circunstâncias terrenas e transitórias. A celebração da Páscoa, queridos, nos ajuda a fazer uma reflexão sobre quem Deus é e o que Ele faz por nós. Talvez um tema muito dominante no tempo presente é justamente a relação de como tantas pessoas têm morrido. E também a falta de esperança que cerca o coração da humanidade, porque não consegue olhar para essas vidas perdidas e imaginar que há algum consolo, que há algo a ser tirado de bom de todas essas circunstâncias. E talvez nesta hora, neste momento, queridos, seja a hora mais oportuna para nós recordarmos o verdadeiro significado da Páscoa, trazido no Antigo Testamento e consumado em Cristo Jesus, quando finalmente nós compreendemos a natureza da vida e do sacrifício de Jesus, que nos traz ressurreição, vida eterna, esperança. Livro de Tessalonicenses, quando nós temos a oportunidade de ler esse texto que estaremos estudando nessa noite, o apóstolo Paulo vai justamente trazer uma correção, numa visão um pouco distorcida que a igreja cristã tinha a respeito da vinda de Jesus. Como seriam tratados aqueles que haviam morrido, ou usando as palavras do texto aqui, aqueles que já dormiam, como seria essa relação após a morte, como Deus os trataria, como seria a vinda de Jesus, como isso de fato ocorreria na vida de cada pessoa, aqueles que estavam presentes e aqueles que já haviam perdido a sua vida. E por causa de uma visão um pouco poluída com o mundo, o apóstolo Paulo, então, ele vem trazendo novamente a recordação daquela igreja, aquilo que ele já havia ensinado, e que a palavra de Deus também havia sido deixado para que eles aprendessem sobre a relação com o Senhor, e como de fato seria a vinda de Cristo, e a sua consumação em nossas vidas. Eu quero tirar algumas conclusões importantes com os irmãos, olhando para esse texto nessa noite, para que isso traga alento e consolo em nossas vidas. A primeira lição que o apóstolo Paulo traz para aquela igreja e também para nós é que a morte não é o fim. Entendam muito bem, queridos, aquilo que o apóstolo Paulo tenta agora trabalhar com aquela igreja, olhando para o versículo de número 13. Inicialmente ele diz assim: veja bem, igreja do Senhor, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aqueles que morreram, para não vos entristecerdes com os demais, os que não têm esperança. Aquela igreja, queridos, a igreja de Tessalônica, era uma igreja que estava envolvida em um contexto gentil. Talvez os irmãos, ao se lembrarem das viagens missionárias do apóstolo Paulo, devam se lembrar que essa foi uma das cidades às quais ele passou. Ficou ali por algum tempo, pregou inicialmente como de fato no ministério ele fazia, começando pelas sinagogas, em seguida partindo para os gentios, e muitos compreenderam a palavra do Senhor. E não diferente das outras cidades, Paulo foi perseguido e foi retirado daquele lugar. A obra permaneceu, a igreja se consolidou, mas ele partiu daquele lugar. E um pouco mais adiante, um pouco tempo depois, chegaram algumas notícias de que havia alguma distorção na compreensão da palavra de Deus, e portanto o apóstolo Paulo vem escrevendo àquela igreja para responder alguns questionamentos, para tirar dúvidas e corrigir alguns comportamentos errados, especialmente na compreensão, aqui nesse texto, no que diz respeito à morte, no que diz respeito àqueles que dormem, e como haveria de ser o destino destes. Havia algumas compreensões equivocadas naquele tempo, especialmente por fruto da filosofia grega. Muitas pessoas tinham uma compreensão errada de como haveria de ser a consumação de todas as coisas, e misturavam a visão do cristianismo com a visão da filosofia local.
Era muito comum se pensar em pelo menos 2 pontos de vista muito recorrentes naquela sociedade. O primeiro deles, a separação física, alma e corpo. Era comum entre os filósofos imaginar que a morte haveria de consumar a separação do corpo e da alma, e a alma pura haveria então de ser levada para o descanso. E muitos se entristeciam por imaginar que não mais poderiam abraçar ou estar presentes fisicamente com aqueles que já haviam padecido. Havia ainda uma outra compreensão, essa um pouco maior e mais recorrente, de que, ao falecer, as pessoas haveriam de passar por momentos de agonia, de dificuldade, para, quem sabe, ali espiar as suas almas. E era muito recorrente na filosofia se imaginar em momentos difíceis, em momentos de dor, em momentos de penitência, e aquelas pessoas que perdiam seus parentes começavam a imaginar que estes também poderiam passar por todas essas coisas. E o apóstolo Paulo vem então recordando àquela igreja que não é esse o pensamento correto com relação àquilo que o Senhor havia preparado para eles. A morte não era o fim, muito pelo contrário, a morte concluía um período, de fato, um período na vida de cada um de nós que haveremos de passar, mas que também, logo adiante, seria também ele reconciliado com Cristo Jesus, restaurado através da ressurreição e novamente estaria na presença de Deus agora de uma forma eterna. É importante, queridos, nós compreendermos que por vezes as filosofias e a maneira de pensar do mundo corrompem e trazem tristeza ao nosso coração, como de fato acontecia aqui com esta igreja. O entendimento errado sobre a morte trazia para eles desesperança, ao invés daquilo que a palavra de Deus nos traz, que é a esperança, que é justamente aguardar algo melhor da parte de Deus para conosco. E talvez aqui a gente possa fazer uma analogia com muito do que está acontecendo no nosso tempo, queridos. Ou usando as palavras de C.S. Lewis, nós estamos deixando de viver para morrer. Porque é isso que tem acontecido. Ora, queridos, vivemos dias difíceis? Sim. Precisamos ser cuidadosos? De fato, ninguém negligencia todas essas coisas. Mas, queridos, nós temos vivido cercados pelo medo. Inclusive, o povo do Senhor é a igreja de Cristo. Nós, queridos, que deveríamos olhar para a morte não como fim, mas como a perspectiva do nosso encontro com nosso Senhor e Salvador. Portanto, queridos, não devemos nos entristecer com a nossa morte. É claro que há tristeza na perda, mas quando essa perda está em Cristo Jesus, queridos, para nós, esperança. Esperança do encontro definitivo com o Senhor. Esperança de que nós haveremos de apaziguar o nosso coração com Deus. E percebam, queridos, nós só podemos encontrar essa paz e essa convicção, quando nós olhamos para o lugar correto. E por isso o apóstolo Paulo dirige a atenção da igreja para onde eles deveriam buscar a sua paz. E ele diz, alertando a igreja: não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeçam. Logo adiante, então, ele explica a obra e a ressurreição de Cristo. Mas é interessante nós notarmos, se eu e você queremos alento diante das situações que temos enfrentado, o lugar aonde eu e você devemos procurar alento é na palavra de Deus. É a Bíblia, é a palavra do Senhor que nos trará clareza sobre todas as coisas. É a Bíblia, é a palavra do Senhor que nos trará paz diante das situações adversas. Um dos grandes problemas daquela igreja é porque eles se enchiam de um conhecimento que não vinha de Deus, e isso trazia confusão a eles e uma compreensão equivocada da palavra, o que certamente muitas vezes acontece conosco hoje, queridos, porque nós não olhamos para as Escrituras, não nos enriquecemos delas, não detemos o nosso tempo para olhar para o Senhor. E aqui eu faço um alerta, já aproveitando para aplicar esse ponto em particular. Às vezes a gente gasta, queridos, uma grande parcela do nosso tempo, especialmente nesse tempo de pandemia, que a gente tem muito tempo, Não tem festinha para ir, não tem celebração acontecendo, a gente fica mais em casa, gasta tempo ali.
E, queridos, onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo? Certamente, queridos, falo sem medo de errar, não é estudando a palavra de Deus, não é olhando conteúdo cristão. Chama atenção, queridos, eu tenho duas crianças lá em casa, né? Daniel e a Júlia com 6, Daniel com 9, vai fazer 10. E é engraçado, de vez em quando a gente dá o celular, né, eles assistem televisão, dá o celular para o seu filho, você pode entregar lá, e aí você marca no cronômetro lá, vai ficar 30, 1 hora, 2, 3, 4, não dá um sono, né? E eles ficam ali, se precisar nem come, né? Parece um negócio estranho, de outro mundo, mas de vez em quando a gente acaba o dia, aí a gente senta para fazer a devocional lá no quarto. A hora que eu sento com os meninos na cama, a boca já abre. Vem um sono lá das profundezas da alma, querido. E ele toma conta das crianças e toma conta de nós mesmos. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso coração ele está ligado e amarrado e preso no lugar errado. Não é diferente com nossos filhos, não é diferente conosco. Nós conseguimos deter muito tempo para essas coisas, mas nós não oramos. Nós não gastamos tempo com o Senhor, não lemos as Escrituras e por isso o nosso coração teme todas as coisas que estão acontecendo. Isso é perigoso, queridos. Talvez esse seja um bom tempo para a gente lembrar quando Jesus subiu lá para o Getsêmani para orar. Ele falou para os discípulos, ficaram uns mais embaixo, né? Pedro, João subiram, Tiago, um pouquinho mais em cima, falou, fiquem aqui, orem comigo, né? Jesus subiu, orou 1 hora, voltou, estava todo mundo dormindo. Subiu de novo, voltou, estava todo mundo dormindo. Ele falou, poxa, né, as coisas estão aí diante de vocês, o momento é chegado, mas vocês não conseguem orar comigo. Então, nesse ponto, queridos, nós precisamos ter cuidado, compreender a palavra do Senhor com clareza. E o primeiro ponto, a primeira conclusão que o apóstolo Paulo traz àquela igreja, a morte não é o fim. Segundo ponto, ou segunda conclusão que ele aponta à igreja, os crentes em Jesus estarão para sempre com ele. Prestem bem atenção, ele traz o coração daquela igreja, a compreensão de que aqueles que creem em Jesus, sua obra consumada, estarão para sempre com ele. Acompanhe comigo, versículo de número 14, o apóstolo Paulo recorda aqui conosco, aquilo que nós inclusive celebramos hoje. Ele diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. O apóstolo Paulo, queridos, ele começa aqui recordando a igreja a respeito da obra de Jesus Cristo. E por isso ele aponta esses dois momentos que são cruciais e decisivos no que diz respeito à história da minha salvação, da sua salvação. Ele recorda aquela igreja que nós havíamos crido em Jesus e na sua obra. E a obra que ele aponta aqui é justamente a da crucificação de Jesus, quando agora eles precisam recordar aquilo que o apóstolo Paulo já havia anunciado à igreja, que Jesus Cristo havia morrido pelos nossos pecados, para que todo o preço desses pecados finalmente fosse pago através da morte de Jesus Cristo. Quando a gente olha, não é, para todo o sofrimento de Jesus, nós precisamos apontar diretamente para quem ele pagou todo esse preço. Ele pagou por nós, para o Deus Pai. Por isso, como cantamos hoje à noite, não é? Deus derramou sobre o seu Filho toda a sua ira. O pecado que estava sobre Jesus era o nosso pecado, mas também a morte de Jesus finalmente pagou a nossa dívida. Não temos mais nada o que pagar, queridos. E é interessante nós notarmos que quando somos salvos pelo Senhor, ainda podemos falhar, como já estudamos aqui, inclusive no livro de Romanos, lá no capítulo de número 5, ainda falhamos, pecamos, mas a morte de Jesus ela é suficiente para pagar pelos pecados que cometemos e pelos aqueles que ainda cometeremos. Isso não nos leva a continuar pecando, não é? Sabemos que, uma vez salvos, desejamos uma vida reta e santa no Senhor. Assim o Espírito de Deus nos compele. Mas a morte, ela pagou todo esse preço. E, portanto, aquela igreja não precisava se preocupar em pagar algo a mais pelos seus erros. Isso precisava ficar claro no coração deles.
E o segundo aspecto que eles apontam aqui é justamente o da ressurreição. O apóstolo Paulo fala àquela igreja: olha, Jesus morreu, pagou o preço, mas ele também ressuscitou. E, portanto, o nosso grande inimigo, que era a morte, ele foi vencido na obra de Jesus. Jesus ressuscitou, para que também eu e você, no momento oportuno, também fôssemos ressuscitados no Senhor. Eu não vou me deter nos detalhes, não é? Porque aqui o apóstolo Paulo, no versículo 15, até o versículo de número 17, ele vai também esclarecer uma dúvida que era da igreja, né? Quem ia primeiro? Se eram os que estavam na terra, se eram os que já haviam morrido, quem seria o primeiro a chegar ali? E essa dúvida a gente pode esclarecer na escola dominical, mas o apóstolo Paulo diz que um não terá proeminência sobre o outro. Jesus virá, ele levará aqueles que já dormem, em seguida nós nos encontraremos com eles nos céus, mas aqui está a parte importante do texto, olhando para a mensagem que precisamos compreender nessa noite. Versículo 17, ele diz: então, na ressurreição, olha eu inventando palavra aqui. Versículo 17, parte B. Depois, lembre-se todo o verso. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com Ele para sempre. É interessante, queridos, que aqueles que creem em Jesus, o que está aguardado para eles, os que morrem, para aqueles que estão aqui na terra, é o mesmo destino, o encontro com o Senhor Jesus. Nós estamos aguardando a obra que Ele já disse que estaria preparando, desde a queda, e que Ele consumou na cruz do Calvário, e que nós aguardamos ansiosamente na segunda vinda de Cristo. Jesus está preparando, queridos, a morada eterna para todos nós. A morte é a certeza de que estaremos com Jesus. Tanto os que morreram, quanto aqueles que haverão de se encontrar com Ele. É essa convicção que o apóstolo Paulo quer trazer ao coração de todos aqueles. A morte não é o fim, mas a morte é a certeza de que estaremos com o Senhor novamente. E mais do que isso, para todo o sempre. Ou seja, não haveremos de passar por nova morte, não haveremos de passar por dores e sofrimentos, mas a obra de Jesus será consumada em nossas vidas. A ressurreição, queridos, é essa convicção de que o Senhor tomará para si todos estes. Teremos novos corpos, estaremos ao lado do Senhor. E o que nós temos aqui é justamente essa promessa sendo feita da parte do Senhor. Estaremos com Ele para sempre. Talvez esse seja um ponto fundamental para que eu e você venhamos a entender o que é a morte para o cristão. É a perda? Sim, mas é o encontro com Jesus. E aqui, eu estava até assistindo alguns videozinhos essa semana, eu achei muito legal desses que os jovens produzem, coloca aí no Instagram, que aí tem um jovem chegando no céu, aí ele está cantando a musiquinha, falando que chegou a hora, e aí ele reúne com a galera dele. E aí eles cantam a musiquinha, a galerinha deles lá, nos céus. Essa é a minha expectativa, queridos. A minha expectativa com relação àqueles que foram, é de que haveremos de encontrá-los, aqueles que foram no Senhor. Aqueles que se comprometeram com a obra de Cristo, que Cristo os tomou para si. O texto trata de esclarecer justamente isso à igreja. Nós nos encontraremos com estes. Estaremos todos juntos com o Senhor. E, portanto, aqui, queridos, a importância da nossa obra também evangelizadora. Se nós queremos deixar uma mensagem para o mundo, nesse momento de crise e medo, a melhor mensagem é a mensagem de Cristo. É a que traz salvação, é a que traz a certeza de que a morte não é o fim, mas de que estaremos com o Senhor definitivamente, para todo o sempre. Isso nos traz a terceira conclusão que o apóstolo Paulo traz, portanto, à igreja. A esperança e o consolo do cristão estão na obra final de Jesus. Por isso, no verso 18, ele diz o quê?
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Onde está o consolo do cristão diante da morte? O nosso consolo, queridos, está ao olharmos para a obra de Cristo. É a obra de Cristo que nos traz a paz. É mesmo, queridos, diante das adversidades, quando nós reconhecemos tudo o que Deus tem preparado para nós, mesmo que seja difícil, de fato, enfrentarmos a morte e a perda, mas nós olhamos para Jesus, para a sua obra. E é por isso, queridos, que quando nós olhamos para a morte, lá narrada nos evangelhos, nós também olhamos para a vida. Quando o sepulcro então é aberto e Jesus ele vem de encontro àqueles que o buscam, morto. As mulheres se aproximam do sepulcro, Maria, Madalena, Maria, Salomé, não é? E olham, o sepulcro está vazio. Elas chegam um pouco mais próximo, encontram o anjo do Senhor que diz para elas: quem vocês procuram? Aquele que está morto já ressuscitou. Jesus então encontra com elas, encontra-se com os discípulos, e assim por diante nós vemos e entendemos que Jesus, ele demonstra que a sua obra havia sido consumada, e assim como ele ressuscitou, nós também o faríamos. Segundo ponto que nós podemos concluir, queridos, que traz para nós consolo, é que a esperança do cristão está unicamente em Jesus. Eu fiquei triste há 2 semanas atrás, e até compartilhei com a minha esposa, quando eu vi o governador Dória dando notícia sobre a vacina, que de fato é um grande benefício em termos de medicina e de, quem sabe, apaziguar essa crise em que nós vivemos, mas a palavra do governador, no finalzinho do discurso, quando ele apresentava a vacina do estado de São Paulo, do Instituto Butantan, foi: a nossa esperança está na vacina. Misericórdia, essa não é a minha esperança. Queridos, uma enfermidade pode passar, mas se o juízo de Deus permanecer, outra virá. A minha esperança está no Senhor. Essa deve ser a esperança de todo o cristão. Queridos, nós estamos passando momentos difíceis, mas a nossa esperança está unicamente no Senhor. É Ele que deve aquecer o nosso coração, é nele que devemos encontrar descanso, a nossa paz, queridos. Se nós temos reputado descanso e esperança em outras coisas, certamente, queridos, estaremos como aqueles daquela igreja, desesperançosos, porque o nosso coração não encontrará a paz se não for no Senhor. Finalmente, devemos nos consolar, não temendo a morte, porque em Cristo Jesus temos a vida, e a vida eterna. Gostaria de concluir essa palavra nessa noite, queridos, olhando para esse cenário, e lembrando que nós devemos sim celebrar. Os momentos são difíceis, queridos, mas nós não estamos olhando para as circunstâncias, nós celebramos o nosso Deus. Nós celebramos Ele que é a nossa esperança. Nós celebramos a Páscoa consumada em Cristo, que nos garante a salvação e a vida eterna. Que o nosso coração se encha dessas verdades e que a nossa vida possa encontrar paz no Senhor. Vamos orar? Quero convidar você a curvar a sua cabeça e, se de alguma maneira esses momentos que nós temos passado têm tirado a sua paz, é uma boa oportunidade de você colocar a sua vida na presença do Senhor. E assim como nós aprendemos essa noite, não tememos a morte, mas olharmos para o Senhor. Bendito Deus, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus. Agradecemos a Tua palavra, porque ela é esperança em nossos corações. A Tua palavra é vida. A Tua palavra nos faz olhar para o Senhor, um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, um Deus que tem preparado um lugar eterno para cada um de nós, um lugar de gozo e de alegria, um lugar muito diferente dessa terra, pois nós haveremos de ter uma relação plena com o Senhor e também uns com os outros. Nada nessa terra pode ser comparado ao gozo celestial que teremos com o Senhor. Portanto, ó Deus,
que o Senhor possa trazer paz aos nossos corações, para que venhamos, ó Deus, a ter confiança de que o Senhor está à frente de todas essas coisas, inclusive desses momentos difíceis que a humanidade passa. Que nós tenhamos paz, não olhemos para as circunstâncias, olhemos para o Senhor e a sua soberana vontade, crendo, ó Deus, que ela é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Que essas palavras sejam aplicadas em nossos corações e que a tua paz possa preencher cada uma das vidas aqui presentes. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.